Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontra, ficará mais feliz com aquela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Hoje no texto sagrado nós contemplamos Jesus Cristo falando como que nós devemos ser grandes no reino dos céus. E ele vai pegar uma criança, colocar no meio deles e vai dizer: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Aqui Jesus, quando usa essa imagem da criança, ele está querendo ressaltar 3 características essenciais das crianças, que infelizmente no decorrer da nossa vida nós podemos perder essas características, tanto na nossa vida humana, de maturidade humana, mas também na maturidade espiritual. A primeira característica que a criança tem é a confiança ao seu pai, aos seus pais. Nós precisamos crescer na confiança para com o Pai do céu, que nos envia o seu próprio Filho como caminho para que nós possamos retornar à sua presença no céu. Precisamos ter essa consciência de que é necessário uma confiança, assim como uma criança que confia nos seus pais, que encontra em seus pais o seu refúgio, a sua segurança, o seu conforto. Assim também nós devemos buscar o nosso refúgio, a nossa segurança, o nosso conforto, o nosso descanso em Deus. E é claro, em Deus através de Jesus Cristo. Depois, uma segunda característica também muito importante que se manifesta nas crianças é o encanto sobre as coisas que a cercam. Porque uma criança, quando ela se depara com algo novo, a criança ela sempre fica encantada com aquilo e quer saber o porquê daquelas coisas, quer saber como aquilo funciona, para que serve. Esse encanto nós não podemos também perder. Infelizmente, no decorrer do tempo, na nossa vida, nós podemos ir perdendo o encanto sobre as coisas de Deus, sobre a criação, mas também sobre as coisas espirituais. E esse encanto nós perdemos quando nós vamos acostumando com o sagrado. E também vai acontecendo isso na vida humana, porque na medida que nós vamos crescendo, nós vamos acostumando muito com a vida cotidiana, nós vamos acostumando com aquele ambiente de segurança e diante desse acomodamento dessas realidades, nós começamos a viver uma mesmice.
nós começamos a perder o encanto sobre as novidades da nossa vida cotidiana, sobre as pequenas coisas que nos cercam. E quando isso acontece, nós vamos se perdendo e vamos transferindo e refletindo essa atitude também na nossa vida espiritual, na nossa relação com Deus. Porque quando a gente começa a se colocar a serviço da obra, nós começamos a perseverar, nós corremos o risco de acostumar com o sagrado. E quando a gente acostuma com as coisas sagradas, nós vamos perdendo a dedicação, a generosidade para com essas coisas sagradas, para com o próprio Deus. E aí nós vamos perdendo o encanto, nós vamos nos tornando incapazes de contemplar a presença de Deus, o novo de Deus, o mistério de Deus em cada coisa, em cada pessoa, em cada circunstância da nossa vida. Por isso que nós nunca podemos perder o encanto sobre a nossa vida humana e espiritual. E depois, o terceiro aspecto, que é muito próprio das crianças, é a capacidade de perdoar. Nós vemos que uma criança, quando está brincando, de repente ela briga com uma outra criança, os pais vão lá, separam, daqui a pouco tempo aquelas crianças já estão brincando novamente. Por quê? Porque elas não guardam mágoas. Elas brigam por alguma divergência, mas daqui a pouco elas sentem necessidade de voltar àquela união para continuar brincando com aquela outra criança. Assim também cada um de nós. Nós só conseguiremos perseverar no caminho quando nós aprendermos verdadeiramente a perdoar. Porque só quando a gente aprende a perdoar que nós começamos a experimentar o perdão de Deus também na nossa vida. E é dessa forma que nós vamos dando passos, de crescimento na nossa vida espiritual. Porque o perdão é uma libertação para a nossa vida. Só o perdão ele é capaz de nos livrar das garras do demônio, das vaidades, daquilo que são os nossos egoísmos, nosso egocentrismo. Somente o perdão ele é capaz de romper totalmente aquilo que são as amarras do inimigo para com a nossa vida. Porque o perdão ele é libertador e o perdão ele cura a nossa alma, cura a nossa vida interior, nos tornando livres para caminhar, para perseverar nesse caminho, livres para dar passos cada vez mais concretos diante do chamado de Deus para a nossa vida. Por isso que nós precisamos aprender a viver como crianças, porque é nessa simplicidade das crianças que se esconde o verdadeiro mistério da vida cristã. E assim nós precisamos também ser como crianças, filhos do Pai do céu, que confiam no Pai do céu, que se abandonam, que se encantam pelas coisas que Ele nos apresenta a cada dia, que aprende a perdoar, porque nós seremos perdoados, porque assim nós pedimos para ser perdoado, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E é dessa forma que nós vamos crescendo nessa capacidade de experimentar o reino dos céus e, é claro, de caminhar perseverantes para este reino futuro. Por isso que também no final do Evangelho, Jesus Cristo, ele fala sobre uma realidade. Ele vai dar o exemplo da ovelha que se perde na montanha. E ele vai dizer que aquele que perdeu o pastor, ele fica mais alegre com aquela encontrada do que com as 99 que não se perderam. Ou seja, porque Deus, ele tem muita alegria quando uma alma, quando uma pessoa volta ao verdadeiro caminho, porque essa alegria se manifesta
naquele que é o grande desejo de Deus, que é a salvação da humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.